Muito bem, gente, vamos examinar o panorama do mercado, isso no dia 16 de junho de 25. Olha aí, já está aí no primeiro semestre, hein? Eu sou o professor Circulato, professor titular da FEAU, já aposentado, e da FEAPUC de São Paulo. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a inflação. Olha, janeiro deu 0,16, depois 1,31 em fevereiro, 0,64 em março, 0,43. Semana passada eu falei que maio estava na faixa de 0,36, depois veio 0,26. Então, estamos com uma inflaçãozinha, né, indo melhorzinho. Isso aqui dá acumulado na faixa de 2,8. O pessoal já está falando que a inflação, né, para o ano deve ficar na faixa de 5,2. Está entre os 5/6 que eu falei, né? Tá certo, desde o começo do ano estou falando que a inflação vai ser nessa faixa de 5 a 6%. A grande questão é como é que fica a Selic, né? Então, né, como é que fica a Selic? A Selic começou o ano com 11,25. E já em dezembro, falou assim, ó, mais um, e já deu 3 mais 1, tá certo? Bom, então foi para 11,25, 12,25, 13,25, 14,25. E aí deram mais uma subidinha para 14,75. Muito bem. Nós estamos exatamente em junho, e amanhã e depois, 17 e 18 de junho, tem a reunião do Copom, olha aí, do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Só se reúne lá, tal, bate um papo. E qual é a ideia agora? Bom, a ideia pode ser mais 0,25, chegar a 15, ou manter o 14,75. Essa é a grande dúvida na reunião do Copom no mês de junho, tá certo? Bom, o que eu acho? Eu acho que tanto faz, tá? Tanto faz o que vai dar. Porque o importante é chegar aqui em dezembro, né? O grande problema é chegar aqui em dezembro. Eu acho que chega em dezembro na faixa de uns 13,50. E como começou 11,25, 12,25, o geral, para mim, dá 13,50. Tá? Se eu colocar aqui inflação de 5,20, pô, eu vou colocar de 5,50, vai. Isso dá 8 de ganho real, essa diferença dá 8 de ganho real. Tá bom, né? Em ganhar em um ano 8% sem fazer nada, tá muito bom. Então os rentistas estão todos felizes, né? Bom, na outra parte, como é que está o PIB? Né? O nosso PIB deu, no primeiro trimestre, deu 1,4. O de abril foi 0,2. Então está andando, gente. Está andando. O que você acha que vai acontecer? Tem mais aqui, maio, junho, depois tem mais 6 meses, tem 8 meses, tá? Sei lá, foi uma faixa de continuar assim, no 0,20, né, vezes 8, né, vezes 16, dá 1,6, quer dizer. Então, nós temos aqui da ordem de 1,4 mais 1,6 seria 3, tá certo? Mas já tem falando, o pessoal está projetando aqui um PIB por ano já de 2,2, tem cara falando em 2,4, tá certo? Como eu falei, o barco está andando, tá? Nós estamos com 6% de desemprego. Então, quando você olha assim o Brasil, né, você não pode dizer que as coisas, né, estão assim tão complicadas. Se vocês lembrarem, em dezembro, o dólar estava com 6,27. Olha quanto está hoje. Está aqui hoje, né? 16. Hoje está 5,51. Então você pode ter um probleminha. Não, está certo. Tem um problema ali, sempre tem, né? Nosso efeito laranja, né? O efeito laranja sempre é um problema, né? Tá certo? Sob certo aspecto, nós temos algumas guerras aí, né? Rússia versus Ucrânia, né?
Israel aí com dois probleminhas, né? Um com o Irã, outro com a faixa de Gaza. Quer dizer, esses problemas aqui, que o efeito laranja poderia resolver e não resolveu, tá certo? São complicados, né? Isso acaba tendo efeito. Veja, um dos efeitos é o problema da própria, né, dos treasuries americanos. Né? Os Estados Unidos tinha um treasury tipo A. O que aconteceu? Ficou AA com mais AA, mas ainda vamos dar uma colher de chá. Agora, quando se olha para os Estados Unidos, a inflação como é que está? Inflação tende a uma queda. Mas, como uma garantia, como a confiança nos títulos não está correspondendo, né? Quando você tem dívida na faixa de 120% do PIB, né? Mais o efeito laranja, então fica difícil, a taxa de juros fica no 4,25, 4,50. É difícil baixar, fica estabilizada nessa faixa. E isso acaba afetando o mundo todo, né? Agora, com essa recente questão do Irã, né, o efeito Irã, o Irã tem o problema de petróleo, né? É um grande produtor de petróleo que, em princípio, passa a ter problemas na distribuição, porque você pode bombardear um campo petrolífero, você pode bombardear navios com petróleo, enfim. Por outro lado, o Irã pode querer vender petróleo também a qualquer custo. O problema é a entrada e saída e dizer se tem ou não tem o petróleo conforme é feito guerra, certo? Então nós temos muito mais problemas, né, fora do Brasil do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o nosso problema do legislativo cacano, que precisa acertar o buraco da ordem de 30 bilhões que tem no orçamento, tá bom? Então vamos esperar ver o que eles resolvem aqui. Tem um monte de ideias, né, razoáveis, né? Por exemplo, uma situação, porque a gente deixa de cobrar tributos, né, que libera, né, que a gente enfim, isenta, né, sem grandes justificativas, né? São coisas que precisam ser repensadas, tá bom? Uma boa semana a todos e prazer em vê-los aí.